alta dos juros na maior economia do mundo, os Estados Unidos, deve mostrar uma bolha no preço dos ativos ou a correção nas bolsas americanas que a gente vem observando já aconteceu? Nada de bolha. E com a corrida presidencial no Brasil agora acelerando, é hora de sair, de reduzir posição nas empresas brasileiras mais suscetíveis, geralmente as small caps? Bom, para responder essas e outras perguntas bastante fáceis, eu recebo Ricardo Campos, que é sócio e diretor de investimentos da Rich Capital, que é uma gestora independente pequena, com mais de 400 milhões de reais sob gestão atualmente, e um fundo de ações com exposição a teses nacionais e internacionais, que rende aproximadamente 10% em 2022. Eu sou Carla Potorno, hoje é 31 de maio de 2022 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Ricardo, só pergunta fácil, né? Então, a inflação é a maior preocupação hoje no mundo. Muitos economistas veem a possibilidade de uma recessão mesmo na maior economia do mundo, por conta dessa alta dos juros. E aí surge essa dúvida se a gente está vivendo ou não uma bolha de preços de ativos. Qual é a opinião de vocês? Bom, vamos lá. Com relação a crescimento e taxa de juros do ano que vem, de fato é a pergunta mais difícil que o mundo vem fazendo hoje, mas assim, eu acredito que os instrumentos de política monetária que sempre existiram e sempre foram trabalhados continuam funcionando. Quando você começa a olhar o preço de alguns ativos no mundo, você já viu uma desaceleração muito forte, principalmente aí das bolsas americanas, que tiveram uma correção muito forte. Fora isso, você teve um resgate de liquidez dos Estados Unidos, você tem aí um aumento de taxa de juros, você tem também aumentos de taxa de juros programadas na Europa, né? No mundo como um todo, você já teve 60 aumentos de taxa de juros nesse ano. Então, é um mundo que, consistentemente, desde meados do ano passado, começou a ter políticas monetárias mais restritivas. Obviamente, essas políticas demoram um certo tempo para começar a fazer efeito. E você vê que elas estão. Se você começa a olhar para os números de PMIs americanos, os números de indicadores de atividade futura americanos, assim como números de sentimentos que vêm saindo, todos eles já mostram uma queda bastante acentuada que deve levar, né, a uma inflação um pouco mais baixa para frente. Se você olha aqueles dots do Fed, quer dizer, a expectativa de taxa de juros de longo prazo do Fed americano, mesmo aqueles mais hawkish, né, quer dizer, aqueles mais restritivos do Fed americano, eles não trabalham com taxa de juros acima de 3,75 no longo prazo, né? Média alguma coisa por volta de 3,5, mas os piores estão falando aí de uma taxa de longo prazo de 3,75. Então não é nada assim, na nossa visão, extremamente preocupante, como foi ali o que aconteceu em 1980, né, um grande choque de juros para segurar a inflação nos países. Obviamente, para você não ter desancoragem das expectativas, você precisa cuidar disso no curto prazo. Mas quando você fala de um país em que o desemprego já é muito baixo, né, ainda é alguma coisa por volta de 3% nos Estados Unidos, esse risco existe. Né? O risco porque você tem um crescimento que é ok, não é um crescimento maravilhoso nos Estados Unidos, e que vai ter que lidar com essa questão de aumentar juros, com um país já com economia aquecida, com as pessoas usando boa parte da poupança que elas juntaram ao longo desses anos, e o fato de segurar a inflação. Se você pega na Europa, o problema é ainda aumentado, porque a Europa tem uma falta de crescimento estrutural já há décadas. A Europa tem esse problema da inflação da energia muito mais próximo deles, eles ainda não sabem como que vão resolver essa questão da dependência do petróleo russo e do gás russo, do petróleo russo, e essa importação de energia dos Estados Unidos vai custar talvez muito mais caro do que eles estão imaginando. Mas eles estão unidos com essa ideia, estão seguindo à frente com isso, tanto que o preço do petróleo está passando $120 hoje, então topando essas consequências. E a China
está numa situação complicada, né? Desde antes dessa questão do Covid, eles já estavam desacelerando, já estavam vendo como resolver essa questão da bolha imobiliária deles, e agora vão passar por aquilo que, né, todo o Ocidente passou, né, ao sair, né, do momento de restrição de movimentação para um momento um pouco mais normal, em que você demora para reestruturar todas as cadeias, né, de produção e toda a vida normal. Sim. E falando um pouco de preço de ativos, a gente viu uma correção grande no Nasdaq, né, que tem as ações de tecnologia claramente mais sensíveis a juros altos, né? Mas a gente também viu uma correção grande no S&P 500. Vocês entendem que essa correção ela era natural, necessária? Vocês estavam posicionados né, nessa baixa das ações nos Estados Unidos? Uhum, uhum. Olha, a gente entendia, né, Carla, que realmente é uma coisa um pouco complicada. Você tem um país que tem uma taxa de juros real negativa, mesmo para quando você investe para longos prazos. Então, assim, imagine que em termos reais, até o ano passado, você deixava um dinheiro, sei lá, R$ 1.000, US$ 1.000 investidos na taxa de juros de 10 anos americana, 10 anos depois, você voltava para buscar seu dinheiro e você tinha US$ 900. Uhum. Isso levou as pessoas a buscarem qualquer tipo de retorno nos ativos e ser bastante complacentes com a análise de risco de uma série de empresas. Uhum. Então, quando você volta para alguma coisa um pouco mais dentro da realidade e para a taxa de juros de longo prazo mais consistente com a história do mundo, seu nível de restrição aumenta, projetos que você tinha muito mais paciência começam a não fazer sentido, e aí principalmente aqueles das empresas do Nasdaq, que eram empresas focadas são aquelas empresas focadas em tecnologia, e que aí qualquer, vamos dizer assim, nova estratégia que fosse fazer sentido e gerar lucro daqui a 5, 10, 20 anos, estava fazendo sentido, uma vez que o dinheiro parado em renda fixa não te dava retorno real Ia dar nenhum. negativo, né? E vocês estavam posicionados, desculpa, no fundo, né, de ações, até para entender um pouquinho o que levou a gestora a ter um retorno de quase 10% aí no ano, no fundo de vocês. Vocês tinham posição que via essa depreciação dos índices americanos? A gente tinha uma série de posições que acabaram sendo beneficiadas por isso. Então, desde uma posição diretamente vendida no índice S&P, que é o índice mais líquido do mundo, nós tínhamos posições compradas, tomadas, né, acreditando no aumento das taxas americanas, principalmente no prazo ali de 7 a 9 anos, e a gente tinha uma posição interna também, que é uma posição comprada em taxas de juros em dólares no Brasil. Essas taxas de juros em dólares no Brasil chegaram a dar oportunidade para você comprá-las para 10 anos, alguma coisa por volta de 1,5% ao ano. Ou seja, você teria que ser pago, né, pelas taxas de juros americanas, mais todo o prêmio de risco Brasil, e isso estava te dando, né, para o aplicador 1,5% ao ano. Óbvio que isso tem a ver com uma série de outras coisas do ano passado, da pouca demanda por hedge, do tal do overhead dos bancos, e uma série de outras coisas que levaram a isso. Mas sim, foi uma boa oportunidade que a gente pegou aqui. Hoje, essa taxa, para ter uma ideia, está alguma coisa por volta de 4,10% ao ano, ou seja, ela subiu quase 200%. Então, foram algumas dessas posições que acabaram ajudando a gente. Apesar dessas não terem sido as nossas maiores ganhos do ano. Quais foram, Ricardo, os maiores ganhos? Olha, quando a gente olha um pouco para a questão de Brasil e Estados Unidos, é muito fácil a gente ficar negativo. Né? Quando você olha assim para a perspectiva de 2022, 2023, né, tem esse mundo, né, muito mais complicado. Quando você olha para o Brasil, independente da eleição, assim, você tem um país que está estagnado em termos de crescimento há décadas, e no atual momento pior ainda, porque não sobra dinheiro público para investimento. Você tem uma série de desonerações fiscais com apoio do Congresso que estão gastando um dinheiro que a gente não sabe de onde vai vir depois. Você tem um auxílio fiscal que aumentou de R$180 para R$400, que gera uma despesa para o governo anual de 60 bi de gastos a mais, que você não tem de onde tirar.
Você tem uns salários servidores que estão congelados e que em algum momento vão precisar ser aumentados. Você tem uma inadimplência de pessoa física subindo na margem. Você tem esses precatórios, que teve uma solução ali meio de tapa-buraco que foi feito e que não vai ser resolvido, né? Esse número vai aumentar ao longo dos anos e que não tem solução fácil para nada disso. E aí, quando você olha, você fala, poxa, mas espera aí, Ricardo, será que você está sendo pessimista? Por que o PIB do primeiro trimestre foi tão bom? Será que isso não vai surpreender? Ao que os pessimistas, né, responderiam, né? Olha, mas se for ver, o Auxílio Brasil ajudou nessa retomada, teve, vamos dizer assim, teve o 13º dos aposentados sendo liberados antes, você teve aí o Covid, a reabertura das pessoas na economia, então isso tudo, o preço das commodities que subiu, que não é garantido que vai ficar assim para sempre. Então, assim, o que tem de notícia ruim, né, não é pouca. Uma fartura, né? É uma fartura de notícias ruins. Dá para você, né, pensar pelo lado positivo também, né? Então, assim, o preço, o efeito das commodities, nosso crescimento, eu acho que não dá para ser subestimado. Quem é um pouco mais antigo e estava aqui, né, na década, operando o mercado nos anos 2000, viu o quanto que o Brasil cresceu, o quanto que ajudou no nosso ajuste fiscal, o quanto que teve renda na economia para as pessoas, que fez a gente realmente ter um momento em que a gente conseguiu incluir uma quantidade de pessoas na classe consumidora do Brasil inacreditável, né? Teve uma melhora da situação econômica e do dia a dia das pessoas que a gente não via, teve uma apreciação do câmbio que ajudou na inflação, principalmente por causa das commodities no mundo, não é? Acontece no Brasil, acontece em todos os países. E você vê que a gente está vivendo nada daquela dimensão, né? Daquela magnitude que teve ali nos anos 2013, 2004. Mas você acha que a gente está vivendo um ciclo bom? Vocês e Petrobras, por exemplo, é uma empresa que ajudou bastante. Voltando à pergunta, né? De o que mais ajudou aí no ano? Petrobras é uma ação que vocês composição, comprada, vendida, enfim, combinada? Sim, olha, dado esse cenário, quer dizer, ainda tem algumas coisas positivas que eu podia falar, mas assim, dado esse cenário, o que a gente tinha principalmente, tá? A gente tinha posições, assim, 40% da nossa carteira de ações estavam em empresas exportadoras, que realmente foram muito beneficiadas desse aumento de preço de commodities. Então, assim, não só a Petrobras, mas principalmente a 3R, que é uma empresa, uma Junior Oil, que tem aí um negócio muito difícil de acontecer, a PetroRio e a Vale, quer dizer, uma série de outras empresas que acabaram performando bem. A gente tinha alguma coisa por volta de 20% em empresas do setor financeiro, que acabam, de uma certa maneira, sendo beneficiadas com esse aumento das taxas de juros, né? Algumas específicas, né, que não necessariamente têm ligação com essa questão de tecnologia ou dos grandes bancos. A gente tem alguns casos bem interessantes. A gente tem 15% em empresas que a gente chama de bond-likes, né, que tem pouca dependência, né, do que acontece na economia em si. Então, são empresas de utilities, né, empresas ou de energia elétrica, ou de produção, de transmissão, ou algumas outras coisas que realmente têm menos dependência do que acontece na economia interna. A gente tem, assim, meio que constante 20% em small caps, que são empresas pequenas e que geram um retorno maior no longo prazo, e que você não consegue ficar entrando e saindo dessas posições ao sabor do vento, e que você não sabe quando elas geram retornos. Algumas delas, de fato, acabaram gerando bastante retornos nesse ano. Ricardo, deixa eu te pedir um exemplo. Você falou do setor financeiro, mas que não são, digamos, os bancos óbvios, né? Falou de small caps, que é uma participação importante aí no fundo, também de utilities, né? E de outras empresas. Dá um exemplo, uma empresa de cada um desses temas para a gente, por favor. Tá bom, vamos lá. Uma empresa que a gente tem no setor financeiro é o Banco ABC, que ele é um banco que trabalha principalmente com grandes empresas, né? Apesar de ele ser pouco conhecido, ele trabalha focado nessas grandes empresas. Um empréstimo muito mais amarrado, um empréstimo que as empresas têm um nível de default muito baixo, que ele tem histórico de trabalhar com isso há muitos anos,
e que, pela falta com o problema da falta de tecnologia, assim, ele não trabalhava com empresas menores. Então, a tecnologia, né, e a falta das agências, não é um banco de agências, obviamente, não tem nenhuma correlação com o resultado deles. E, pelo contrário, quer dizer, as mudanças que eles estão fazendo agora estão ajudando eles a ir para um nível de empresa um pouco menor, que eles antes não tinham a capacidade de trabalhar pela falta de pessoas dele, e que agora eles estão indo, estão tendo um resultado bastante bom. Então, é uma empresa que trabalhava com, vamos dizer assim, um ROI, né, um retorno sobre patrimônio líquido, de alguma coisa por volta de 7,5%, 8%, e que hoje está entregando 15,5%, com esses juros mais altos, vai chegar a níveis mais altos, até muito próximo dos grandes bancos. Né? E aí você tem empresas, por exemplo, como o Banco BTG, a XP, né, que aí sim realmente mais ligados à tecnologia, que sofreram esse ano, sofreram com o aumento de juros, ficam no bancos grandes, mas que tem aí um longo processo, tem se mostrado grandes competidores, pessoas muito capazes, e acabaram ganhando dinheiro em diversos outros momentos de mercado e que fizeram eles crescerem. Em utilities, até uma outra tese chamou de bonds? Bond-likes, né, que parecem com bonds, que parecem com debêntures. Né? Entendi. Que ele é uma renda fixa melhorada. Então, você pega, por exemplo, uma Eneva ou uma Auren, né, que é a CESP Nova, são empresas que geram energia, né, e que vendem no mercado. Então, assim, eles vão vender dependendo de quantas pessoas consumirem de energia. E energia elétrica são coisas que realmente é pouco elástico a economia. Você não vai deixar de pagar a sua conta de luz porque você não tem luz em casa, e ninguém vive sem luz em casa. Então, são empresas que acabam tendo taxa de retorno. Você fala, poxa, que legal, a NTNB te paga, né, inflação mais 5 ao ano. Essas te pagam 10, 11. Então, assim, são empresas que têm aí prospectos interessantes, algumas têm até projetos de crescimento para o futuro e que te dão uma taxa de retorno bastante interessante, né, para você estar em bolsa com pouca, né, volatilidade para o resultado delas. Sim. Então, essas são as E com negócios resilientes mesmo, né? Totalmente resilientes, as pessoas não deixam de consumir delas. Sim, exato. Para a gente encerrar, vocês têm tese olhando para fora também. Eu li que vocês têm tese que fala sobre outros países não têm exposição à China, você comentou até da situação da China agora. Queria que você comentasse um pouco dessa exposição ao leste asiático. Então, a gente tem uma posição já há algum tempo em Vietnã, do lado do leste asiático. É um país que tem ido muito bem, obrigado. É um país que, na verdade, por estar ao lado da China, acabou absorvendo muito do conhecimento deles, desse modelo de fabricação de baixo custo. É um país que, talvez copiando o próprio modelo chinês, né, como a China copiou o americano, o Vietnã está copiando a China. E está conseguindo incluir na classe média deles um número brutal de pessoas e que está tendo, literalmente, taxas de crescimento chinesas no Vietnã. Então, aquele negócio que a gente viu por 2 décadas acontecendo na China, de crescer 7, 8, 10% ao ano, está acontecendo lá. E no meio de um processo deles, as pessoas enriquecem, as empresas crescem, as pessoas geram muito retorno, e isso acaba indo para o preço das empresas. Então, são empresas que algumas, obviamente, setores financeiros, algumas mais ligadas à tecnologia. Vocês têm uma carteira de ações de empresas asiáticas ou é um ETF? Como é que vocês se alocam? É um ETF. É um ETF de um fundo, né, que já existe há muitos anos, tem consistentemente batido os retornos médios de mercado e que tem performado muito bem. Então, assim, acho que como diversificação, isso, assim como empresas de defesa e segurança, assim como metais básicos, assim como a gente tinha setor financeiro na Europa, assim, uma série de outras coisas que acabam, assim, na verdade, ajudando a nossa carteira. São posições pequenas, né, sinceramente, mas que a gente encontra oportunidades olhando mais pelo lado macro do que pelo lado micro, porque realmente a gente não tem como, né, fazer essas análises, o nosso time não tem as capacidades de fazer tudo isso. Então a gente pega bons grupos de ações que podem simbolizar um pouco do que a gente está vendo para o longo prazo. Sim, e ajudar também a trazer uma descorrelação aí para a carteira, né? Ricardo, te agradeço demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, cara. Até a próxima.
Até, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.